eu posso ter amparo dessa sociedade extrafísica ou de alguma consciência extrafísica? Não, com certeza. A sociedade extrafísica, muito semelhante à intrafísica, você vai encontrar consciências no nível evolutivo mais alto, né? Consciências lúcidas, maduras, que estão disponíveis a ajudar, né? Então eu faço até uma brincadeira, falo assim, se a gente pegar um estagiário dentro de uma empresa, né? E 2 estagiários, vamos pensar. Se tem um estagiário que é lá interessado e tem potencial e ele quer fazer diferente, e tem um que não está interessado em nada, não quer fazer nada de diferente, está sempre na mesma. Qual dos 2 que a gente tende a querer ajudar? É aquele que está interessado. Então, se a gente fizer essa mesma relação com as consciências amparadoras, eles percebendo a nossa intencionalidade de acertar, de ter projetos evolutivos, de estar fazendo algo não só egoísta, né, para o meu crescimento pessoal, mas também para o crescimento da sociedade em que eu vivo, do planeta e assim por diante, qual vai ser a tendência dessas consciências? Também querer ajudar, né? Então é o que nós chamamos de amparadores extrafísicos, né? Então eles estando no extrafísico de uma forma mais sutil, mas eles também estão interagindo e nos apoiando e nos ajudando muitas vezes nesses projetos, né? Inclusive tem o amparo que nós até, poderia ser assim, um amparo mais especializado. Técnico, né? Que é o que nós chamamos de amparo de função, né? Então, qual é, muitas vezes, né, dependendo da atividade que a gente está executando ou trabalhando naquele momento, consciências especializadas naquele assunto estão ali para nos apoiar, né? Que é o que nós chamamos de amparo de função. Aliás, eu espero aqui estar muito bem amparado nessa minha função. E no próximo bloco, mais ciência e consciência. Volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com Grace Borges, assim que pronuncia seu nome, falei direitinho, professora universitária, pesquisadora da Conscienciologia, mestranda ou já concluiu o mestrado? Concluiu o mestrado. Já concluiu, passou por essa? Então. Foi uma acabativa recente, essa daí foi mês passado. Então, eu gostaria de te perguntar, de iniciar esse bloco, está anotadinho aqui, gestação humana e gestação consciencial. O que separa essas 2 gestações? O que é uma coisa e o que é a outra coisa? Tá bom. Bom, a gestação humana, acho que nem precisa a gente entrar em muito detalhe, né? Agora sim, vamos entender um pouquinho do que é essa gestação consciencial, né? O que é gestar? O que é trazer as ideias, né? É criar, produzir, né? Essa é a ideia da gestação. Agora, consciencial por quê? Porque essa produção, essa criação, isso que a gente vai trabalhar, vai ser no campo das ideias, do autoconhecimento, né? Da consciência em si e o que ela tem de melhor para fornecer, oferecer, retribuir ao mundo, né? Então isso seria o que nós chamamos de gestação consciencial. Um exemplo simples que a gente pode dar é um livro. Quando útil para várias consciências, é um exemplo de gestação consciencial. Então, na hora que eu emprego o meu tempo, me dedicar para escrever um livro e consigo, né, produzir esse livro e levar para várias consciências, aquele tempo que eu dediquei não foi para apenas uma consciência, como o exemplo da gestação humana, né? Você tem um bebê, você tem que dedicar bastante tempo para cuidar daquela consciência que chegou ao mundo, né? A gente precisa sim dar atenção e dedicar tempo para cuidar daquela única consciência que chegou ao mundo. A proposta da gestação consciencial é você atingir o máximo de consciências, né, com realmente algo de útil que você tem para contribuir, e isso já mais no atacado, e não apenas para uma consciência. Então, eu te pergunto,
você, aqui e agora, trazendo sua vivência, sua pesquisa pessoal para os nossos telespectadores, para você, meu amigo do Ciência e Consciência. É uma gestação consciencial? Isso é um outro exemplo de uma gestação consciencial. Quer dizer, aqui e agora você está realizando esse processo de gestação consciencial. Perfeito. Na hora em que nós disponibilizamos, né, a nossa produção, a nossa criação de uma forma útil para várias consciências, né, isso é considerado uma gestação consciencial. E para chegar nisso, você fez de uma forma organizada? Como é que você trabalhou a sua auto-organização para isso? Nossa, aí é onde tem que aplicar muito o conceito da iniciativa e da acabativa, né? Acho que até nem tanto um nem o outro, mas até como que chega de um até o outro, que é o que a gente chama de sustentabilidade pessoal, né? Então, assim, existe todo um preparo, existe um investimento, né, da gente ter para se dedicar, estudar, fazer a autopesquisa, né? Então, que a gente fala bastante aqui no programa, né, sobre autopesquisa, para trazer à tona e gerar todo esse conhecimento para a gente estar compartilhando. Então, assim, esse caminho não é feito de qualquer forma, né? A gente precisa se dedicar, ter a questão da auto-organização, disciplina é muito importante, Tom. A coisa da persistência, porque a cada momento, imagina que, como eu falei, eu conheço Conscienciologia desde 95, né? Então, durante esses 13 anos, já, nossa, na hora que você faz a conta que você vê, bastante tempo, né? Então, ao longo desses 13 anos, o quanto que a gente vai passando por uma série de investimentos e quantas vezes dá vontade de chegar lá e dizer assim, mas mais um curso, isso daí vai me dar muito trabalho. Mas eu não sei se esse ano eu estou a fim de me dedicar tanto, eu acho que eu quero um pouco de sossego, umas férias da minha vida consciencial, e não dá, né? Na verdade, quem tem a proposta de realmente estar evoluindo, de estar buscando o crescimento, não dá para tirar férias em relação a isso. Então, existe toda uma superação, né? Investimento no sentido da gente ter essa sustentabilidade, esse suporte para dar conta de um investimento atrás do outro, né? A pesquisa e assim por diante. Né? Quer dizer, nós não estamos em férias aqui? Como é que você vê? Bem que a gente queria, né? Não que a gente não possa ir à praia de vez em quando, né, dar um passeio, isso faz parte também do nosso dia a dia enquanto consciência, a gente também precisa do lazer, é óbvio que isso é saudável, né? Agora, a nossa proposta, quando a gente renasce num planeta, não é só de estar aqui em férias, né? Então, pelo que a gente já tem estudado, quantas vidas a gente já teve antes e tudo que a gente já realizou, né? Na hora que a gente vem a uma nova vida, é mais uma oportunidade que a gente tem o quê? De estar realinhando tudo aquilo do passado, né? Quer dizer, tudo que a gente já construiu, ou que não deu certo, ou que a gente precisa melhorar, aprimorar, os laços que eu te falei lá no início da entrevista, o quanto que a gente às vezes prejudica as outras pessoas sem ter noção, ou às vezes até consciente, né? E isso daí, quando a gente renasce, é a oportunidade de estar realinhando isso, de estar limpando, de estar fazendo diferente. Então, se a gente ficar só nas férias, a gente não vai fazer nada disso, né? Então, vai ter que ter um investimento, sim, né? E cada um dos relacionamentos, cada ambiente que a gente convive, o quanto que a gente está aproveitando isso realmente no dia a dia, né? Não está deixando para depois. E eu gostaria de puxar todo o seu discurso para a questão da prioridade evolutiva, para a gente depois entrar na Proexis. Então, como que seria essa prioridade? A pessoa vai priorizar o quê? Nós planejamos algo antes de nascer? Perfeito. Como é que é essa história? Vamos lá. Bom, a gente não pode dizer assim que 100% das consciências que estão no planeta hoje conseguem planejar o que veio fazer antes de nascer. Mas assim, dentro dessas pessoas que renascem, muitos já têm sim um certo nível de entendimento a ponto de perceber, né, ter um acompanhamento que a gente chama muitas vezes até de curso intermissivo, né? É um curso, um acompanhamento, um planejamento que é feito antes da gente renascer, antes de nós ressumarmos. Então, a gente consegue entender o que nós fizemos nas vidas anteriores e planejar
o que a gente quer fazer na próxima, né?